Bom carnaval aí Vamos para falar vocês. do Abraço. Fortaleza, Minhoca, que vence mais uma, com tranquilidade, sem sofrer sustos, 3-0 de novo, time misto. E Pedro falou, brincou há pouco tempo aí, um pouquinho antes de você entrar, pode entregar a taça. Já? Tá muito Obviamente que não. tranquilo. Não, exatamente, né? Tá fazendo aquilo que se espera, né? Mas Fortaleza não estava fazendo isso tanto antes, né? E eu acho que eu até cheguei a destacar. Foi quando a gente participou da última live, foi anteontem, né? Quarta-feira, né? Quarta. Foi Quarta-feira que dia do. eu falei que a Copa do Nordeste, o mando de campo tá pesando, né? Hoje teve a vitória do Bahia sobre o Atlético de Alagoinhas, uma vitória fora de casa, e foi a quarta vitória de um visitante. Nesse caso aí foi um duelo baiano. Mas eu ainda vejo o Fortaleza ainda se montando como time. Como potencial, Lucas, eu não tenho nem dúvida. Assim, é o melhor time, trabalha mais longo prazo e tudo mais. Então, tem todo esse status de favoritismo. Mas caso, e aí só o primeiro detalhe, né, que pode acontecer. Se o Fortaleza chegar na final da Copa do Nordeste, a gente nem data sabe, porque e aí vai depender também do Fortaleza do que for fazer na Libertadores, né? Que vai ter o jogo contra o Maldonado na próxima quinta-feira, dia 23, e depois o jogo da volta, dia 2 de março. Fortaleza passando do Maldonado, ele já sabe que vai ter calendário garantido ou de Sul-Americana, se ele cai na terceira fase dessa fase prévia, né, da Libertadores, ou, no caso, ele vai para a Libertadores se ele avançar. E as datas são as mesmas da fase de grupos, ou da Sul-Americana ou da Libertadores. E é isso acontecendo, se o Fortaleza for finalista da Copa do Nordeste, Lucas, não temos data, não vamos ter data de final acontecendo ali, porque vão ser exatamente em datas da Conmebol. Então, essa final da Copa do Nordeste pode ficar para junho, entendeu? Que aí eu acho que vai ter uma data FIFA em junho, possivelmente, se o Fortaleza for finalista, né, que é o considerado favorito. Aí sim, agora se o Fortaleza, né, por descuido, acontecer um jogo ruim e tal, o próprio ABC e o Ceará, por exemplo, mostraram que é possível, né? Claro que Fortaleza é focado, Fortaleza, todo mundo ali jogando a Vera para valer, é muito difícil de superar porque tem jogadores de qualidade. Mas o ponto principal dessa partida de hoje é que não era bem um time misto, na verdade era um titular do que eu imagino que possa ser do time que enfrentou o Bahia, porque o jogo foi há 3 dias atrás, né? E teve a viagem, né, da Bahia para cá. Ele basicamente só manteve o Caio Alexandre, só o Caio Alexandre. Eu acho que o time que vai enfrentar o Maldonado na outra quinta-feira vai ser o time que enfrentou o Bahia. Por exemplo, o Lucero, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza, não acho que será titular. Acho que vai ser Galhardo com Romarinho. Na direita vai ser o Tinga, não vai ser o Dudu. A dupla de zaga, acho que vai ser Benevenuto e Tite, não vai ser Sebadios e Brits, como foi hoje. Aliás, o Brits pode nem jogar, tá suspenso, né? Porque ele foi expulso lá do jogo da Sul-Americana. Na esquerda deve ser o Pacheco e não o Lucas Esteves. A dupla de volante do lado do Caio deve ser o Sacha e não o Zé Wellison. No meio de campo, hoje foi o Caleb, deve ser o Pochettino. E ali, né, do lado direito, onde jogou o Pikachu, Pikachu também não vai jogar os dois jogos, tanto o Brits quanto o Pikachu não vão jogar os dois jogos contra o Maldonado, também não vai ser utilizado e ele foi titular hoje. Então, eu só acho que. E até o goleiro mesmo. Fernando Miguel foi o titular contra o Bahia. Hoje foi o João Ricardo. Então, hoje era para analisar o time reserva por hoje. Porque eu acho que esse time reserva tem muito jogador com potencial para ser titular. Dudu na lateral direita, o próprio Lucero. No meio de campo ali, acho que o Caleb tem totais condições de ser um titular. Acho que também ali na defesa pode ser que o Brits também ainda brigue por essa titularidade e até mesmo o João Ricardo, que eu considero também um grande goleiro e pode ser titular sem nenhuma dúvida. E a partida de hoje, Lucas, acho que os primeiros minutos ali o Fortaleza ainda mostrava uma fragilidade, que eu estou batendo essa tecla há muito tempo lá na Rádio Povo CBN, que a defesa às vezes bate uma cabeça em bola parada, mas ao longo do primeiro tempo foi corrigindo isso. Tinha umas jogadas de bola parada que o Fortaleza ainda permitia o adversário prevalecer, depois o Fortaleza foi acertando. Mas ali, a partir do 15º minuto do primeiro tempo, Lucas, aí foi o jogo onde se esperava do que fosse acontecer. Fortaleza direto com a bola. E o ponto que eu mais gostei,
o Fortaleza hoje, com o meio de campo, com o Sacha, o Zé Wellison, desculpa, o Caio, o Zé Wellison e o Caleb, era um time de muito melhor dinamismo no meio de campo. A construção do Fortaleza era muito boa. Por exemplo, o caso do Pikachu, o Pikachu talvez tenha tido uma apresentação que fazia tempo que eu não via, assim, uma apresentação tão importante como ele acabou apresentando. Então, essa qualidade hoje de construção de jogo do Ceará, ou desculpa, do Ceará, do Fortaleza, acabou sendo um ponto que eu considerei muito relevante na partida, porque às vezes faltava. Quando ele fazia um meio de campo ali, que era com Sacha, juntamente com o Zé Wellison, era muito amarrado. E o Caleb, que fez a sua estreia com a camisa do Fortaleza, é um cara de ótima dinâmica, ótima dinâmica. Ele, na verdade, hoje, ele fez nem o 4-2-3-1 habitual, tendo geralmente um ponta de destaque. Ele colocou, por exemplo, o Caleb caindo pela esquerda, com o Pikachu caindo pela direita, como se fosse o meia esquerda e o meia direita, com uma dupla de ataque. Que eu, particularmente, não gosto tanto dessa ideia, de ter Lucero juntamente com o Romero. Acho que são dois jogadores que, na movimentação, para tentar driblar, ganhar espaço, não são bem as características. Mas ele assim fez, e desde esse 15º minuto do primeiro tempo em diante, foi o momento que ele acabou indo muito, muito bem. Então aí o Fortaleza construiu realmente suas jogadas para abrir o placar logo ali no início, teve chance com o Pikachu, teve chance com o Lucero, teve chance ali com o próprio Romero, algumas possibilidades, e a jogada do primeiro gol já estava um pouco desenhada antes. Essa jogada que era tentando buscar o Dudu pela direita, já tinha saído uma jogada em que ele estava impedido, e aí vem exatamente a qualidade do Fortaleza com alguns jogadores. O Caio Alexandre, que eu acho que foi uma renovação, né, de empréstimo maravilhosa, joga muito o Alexandre. E a bola que ele deu para Dudu foi incrível. Assim. E o Dudu, assim, de maneira até inteligente, né? Não é que ele colocou força na bola para ela ir em direção à área. Ele viu que estava difícil dominar, difícil para jogar na área. Ele quase dá uma escorada, a bola bate no chão, e aí, quando sobe, a presença diária do Lucero para fazer o seu primeiro gol e ali tirar ali aquela pressão, né? Porque o Lucero veio com status de principal contratação nesse começo de ano. E aí, quando o Fortaleza abre o placar, o jogo se desenrola para o Fortaleza até fazer mais do que um gol que fez nesse primeiro tempo. Então, era o Fortaleza tentando de todas as formas criar. Deu para ver que alguns jogadores lutaram muito, por exemplo, o Romero foi um jogador que eu gostei muito da entrega dele. É claro que o torcedor do Fortaleza sempre quer ver o Romero sabendo dominar uma bola, sabendo finalizar, fazer a jogada certa, mas ele não tem muito esse perfil de dominar a bola, às vezes, de carregar a bola com muita qualidade, mas eu acho que ele ajudou muito em recuperação de bola, se entregou muito, algo que, quando você tem suas limitações, pelo menos consiga na entrega, e eu acho que o Romero é um jogador que tem essa capacidade de ajudar também defensivamente, e é um jogador, para mim, muito letal quando a bola chega. Aí, quando foi para o intervalo, basicamente, as equipes não mudaram, a equipe do CSA até ficou mais com a bola, o Fortaleza deixou o CSA, e muitas vezes o Fortaleza faz isso quando está na vantagem, caiu um pouco a intensidade do jogo, parecia que aquele jogo, o Fortaleza ia meio que cochilar e deixar aquele jogo no banho-maria, só que era apenas 1-0 e isso podia gerar, né, uma situação que aconteceu até mesmo contra o Barbalha no Campeonato Cearense, que era para ser um jogo fácil, o Fortaleza venceu 1-0 e quando foi, já estava tomando empate, foi fazer o gol no final para ganhar do Barbalha, só que aí veio a jogada de novo pela direita, agora com o Pikachu, e o Pikachu, na hora que foi tentar jogar na área, o jogador do CSA de maneira imprudente, braço levantado, pênalti, e o próprio Pikachu fez ali o segundo gol. Ele que já tá, deu para ver na maneira como ele comemorou, Lucas, como ele estava um pouco carregado, sabe? Eu acho que o Pikachu, ele deve se cobrar muito, porque ele é um jogador muito letal, decisivo, e às vezes ele nem precisa jogar tão bem, não, mas sobrou uma bola, ele guarda. E nos últimos jogos, ele já não jogava tão bem, só que ele também não estava sendo decisivo. Teve oportunidades no jogo do Ceará, no jogo do Caucaia, bolas reais para fazer gol e ele acabou desperdiçando. E aí, da maneira como ele bate o pênalti, da maneira como ele vibra, deu para ver que é como se fosse um certo peso que ele estava carregando para voltar a marcar e ser um jogador útil. E, obviamente, ele tinha que jogar hoje o jogo, já que ele não vai jogar o jogo da próxima quinta-feira pela Libertadores. E depois veio o terceiro gol também, uma jogada, uma dupla que já está dando o que falar, né? Que é o Pochettino juntamente com o Galhardo, né? Assim, são dois jogadores que se buscam bastante. Já teve assistência do Galhardo para o gol do Pochettino, que foi até contra o Barbalha. Teve exatamente
acho que uns 3 gols que saíram do pé do Pochettino para o gol do Galhardo, e embora não conte como assistência esse terceiro gol de hoje, porque veio o cruzamento do Pochettino, o Galhardo tenta a cabeçada, e aí no segundo lance, né, quando a bola sobra, ele acaba chutando a lá Superstar Soccer, né? Lembra o jogador, quando chutava, ele estava deitado? Foi exatamente o que Galhardo fez para fazer o terceiro gol. Eu não vi esse gol, não, porque a gente já estava no ar, vi os outros dois, mas vou até olhar. Foi um Chutou gol deitado. bem Superstar Soccer, que chuta deitado e a bola vai em direção ao gol, e fez o terceiro gol, 6º gol do Galhardo, 13º dele. Curiosamente, né, superou em menos quantidade de jogos do que o período do Ceará, mas é bom lembrar, fazer essa ressalva, no Ceará ele não era atacante, ele era um meio atacante, e no Fortaleza, quando ele chega, ele já chega com esse status de atacante. Então, é uma vitória que, assim, praticamente dá mais confiança para os outros jogadores. Tinha muitos jogadores, Lucas, que ainda viam um certo receio. Pô, o Lucero chegou, já jogou 3 jogos, não empolgou de fato. O Romero também, um jogador que muita gente pega no pé. O Esteves, que quando perdeu para o ABC, a torcida ficou com muita raiva, não foi nem listado para o jogo contra o Ceará e nem no jogo contra o Bahia, sequer viajou, né, para Salvador. Então, alguns jogadores precisavam desse jogo, e também os estreantes, porque além dele, você conhece muito bem, quem estreou foi Guilherme. Guilherme, atacante, entrou no segundo tempo, não causou nenhum tipo de efeito, mas esse pode ser um jogador muito importante, Lucas, porque o Fortaleza já perdeu o Moisés, que deve voltar daqui a 40, 50 dias, e perdeu o Pedro Rocha por 8 meses, entendeu? Então, aquele lado esquerdo do Fortaleza, hoje só tem o Romarinho. Claro que pode usar o Júnior Santos, mas eu acho que o Guilherme vai ser esse jogador que vai estar disputando e revezando com o Romarinho para jogar ali pelo lado esquerdo. É isso. Guilherme, do lado esquerdo ali, ele tem a puxada para a direita e o chute. Diante desse cenário, eu acho que acaba abrindo espaço, né, para ele. Quando contratou, eu achei uma contratação assim, sem muito sentido do Fortaleza, mas com a lesão de Pedro Rocha, abre um espaço aí e vai acabar tendo oportunidade, né? Já entrou hoje e vai acabar tendo oportunidade. Mas Caleb, sem dúvidas, eu acho que é uma contratação muito boa do Fortaleza, que vai encaixar bem nesse time. Já gostei do jogo dele hoje, até onde eu vi, né? Não vi o jogo todo, porque a gente entrou no ar, mas até onde eu vi, gostei do jogo dele hoje, se apresentando, dando opção, bons passes. Eu acho que esse jogador tem tudo para ir bem no Fortaleza nesse ano, Minhoca. Eu queria te ouvir aí dos destaques, quem você puxa positivamente e quem não foi bem também, se é que teve alguém nesse 3-0 tranquilo do Fortaleza hoje. Olhando, vamos lá, né? Se eu consigo tirar alguém do lado negativo, eu não consigo olhar um jogador que tenha sido muito mal. Acho que o Romero talvez tenha tido mais dificuldade, mas eu acho que o jogo do Romero é um pouco isso, sabe? Ele vai se atrapalhar às vezes com a bola, mas eu gostei muito da luta dele. Claro que ele não é um jogador para ficar, tipo, não é para ser o Robson dos 2 últimos anos, né? Que é um jogador que luta e acaba às vezes gerando muita raiva. Mas eu acho que o Romero, ele é um jogador muito inteligente. A questão às vezes é que ele é um jogador que, quando sai muito da área, ele não tem essa característica de segurar uma bola, de fazer a jogada individual. Eu acho que ainda é algo, e eu acho que até que ele melhorou. No ano passado, eu acho que, principalmente na Série A, ele sofreu muito com isso, de não entender a dinâmica de jogo dele, ser rápido. Por exemplo, o gol que dá a vitória do Fortaleza sobre o Santos, na última rodada do ano passado, é um passe que ele dá para o Moisés, né, finalizar e garantir a vitória. Então, eu acho que o Romero talvez tenha sido o jogador que, na média, mais abaixo. Assim, o Zé Wellison teve um momento que ele cometeu uma falha ali também, saída de bola, o Pikachu também. São aqueles jogadores que você vê mais disperso. Mas eu não consigo citar ninguém abaixo mesmo, não. Abaixo mesmo, não. Aí eu vou fazer algo, já indo para o lado positivo, né? Fazer uma citação, na verdade, porque não chegou a trabalhar praticamente, mas se posicionou muito bem durante as jogadas de ataque do CSA, que foi o João Ricardo, fez defesas tranquilas, e isso tem muito mais a ver com o posicionamento dele. Uma defesa, uma cabeçada, ele estava muito bem posicionado para fazer a defesa tranquila, então é só uma menção que eu faço a ele, mas aí já entrando nos destaques positivos, eu acho que eu vou colocar logo na primeira colocação, para mim, o jogador que é fundamental, acho que para o Fortaleza hoje, que é o Caio Alexandre. Assim, é um jogador muito inteligente, que aí já vou trazer o segundo colocado, que eu acho que foi uma dinâmica muito boa dos dois.
ele e Caleb, dois jogadores que se procuravam sempre, assim. Movimentação, construção, passe. O Caleb, eu acho que vai ser um jogador que vai poder ser utilizado em várias funções. Ele estava usando mais como meia esquerda, mas ele dá para jogar como segundo volante, jogar como um homem mais ofensivo ali, quem sabe revezando com o Pochettino, né, já que o Crispim também está machucado. E ainda tem o Samuel também, que atua por esse lado esquerdo. Acho que o Samuel, apesar de ser um garoto e começou muito bem a temporada, eu acho que o torcedor precisa entender que o Samuel não é para ser uma solução, o Samuel é para ser uma peça para determinado momento para você utilizar ali quando tiver um desgaste. O Fortaleza, se ele for avançando, né, nas competições, vai em determinado momento precisar de jogadores. A torcida lembra do ano passado, do jogo contra o Cuiabá, na Série A, na Arena Castelão, a maneira como o Vojvoda colocou o time, e eu acho que o Samuel é uma peça boa para ser utilizada em um contexto como esse, mas eu não sei bem se é para ser uma peça na frente do Caleb, na frente do Crispim, na frente do Pochettino. Acho que é um garoto que aí, ao longo dos treinamentos, e se mostrou valioso para um momento que necessite ali para utilizá-lo. E além dos dois, deixa eu ver se eu consigo encontrar o terceiro nome. O Lucero fez o gol, acho que foi importante para ele, mas eu não acho que ele tenha feito uma partida tão boa assim. Acho que, e aí é só falando, acho que a arbitragem, ela não, obviamente, disse o que foi o resultado, mas a condução da arbitragem foi muito ruim. Não à toa, Lucas, eu acho que ela deu uns 7, 8 cartões durante a partida, e eu acho que uns 6 dele, ou 5 deles, foi só por reclamação. Bastou reclamar, ele já estava dando amarelo. Então, assim, me parecia um árbitro inseguro, que usava como muleto o amarelo. Se ele tivesse no CRB Ceará, ele ia expulsar 18 jogadores. Certamente. E isso também acontece, né, Lucas? Eu acho que o começo de temporada, a gente fala muito dos times aqui de jogador pegando ritmo. Árbitro também, eu acho que dá para ver nesses jogos iniciais como eles estão se escorando muito mais no cartão amarelo do que às vezes chegar ali de maneira mais rápida, tipo assim, vamos baixar o tom do jogo, porque senão vai sobrar amarelo. Uma fala assim, mais dando um se liga na galera, né? E aí ele foi amarelando. Alguém reclamava, ele dava amarelo. E eu acho que foi enervando o jogo ali no primeiro tempo. Mas aí o nome que eu vou ficar, né? O Lucero foi um dos que tomou amarelo por conta disso. E o outro, que aí sim eu vou citar, é o Iago Pikachu. Acho que foi a melhor partida do Pikachu, mesmo até do que aquela primeira partida dele. Muito participativo, ajudando muito na construção, chegando muitas vezes ao ataque, né? Participa do pênalti, ele bate o pênalti ali para fazer o gol. E eu acho que esse Pikachu que talvez de maneira mais frequente se use, embora não vai ser utilizado no próximo jogo da Libertadores. Então, acho que para mim esse foi o ponto principal, né, do Fortaleza, esses jogadores que acabaram aparecendo para ser opções a mais para o Vojvoda utilizar mais à frente. Perfeito, perfeito. Quer pontuar mais alguma coisa, Minhoca, do jogo? Eu quero mandar um abraço aqui para ela. Tá com raiva de mim já há um bom tempo aqui. Dos abraços. Suiane Salles aqui, ela deu uma mensagem meia-noite e 10. Ela viu o nosso programa da terça-feira, foi terça-feira, da vitória do Fortaleza. Aliás, eu nem participei desse programa, eu participei do programa da rádio, da quarta-feira. E aí eu fui pontuar defeitos que o Fortaleza teve no jogo contra o Bahia, certo? Defeitos. Claro, defeitos. Normal. Todos e os ela times entendeu. têm. E ela entendeu que eu só falei mal do Fortaleza. E eu até recomendo ela, se ela acompanhar o programa da quarta-feira lá da rádio, ela vai ver que eu elogiei jogadores, que eu falei que o Fortaleza entendeu a fragilidade que o Bahia estava, a defesa exposta como estava. Então, esse eu queria destacar para ela, né? Mandar uma boa noite para ela, que ela comemore, né, um bom carnaval. Que eu Pergunta se ela já deixou um like na live. Exatamente. Se você deixou o like aí, tá com raiva de mim, deixa o like. Pronto, deixa um like. Entendeu o que eu quis dizer? Aí, ó. Ó, Rodrigo, Olha para aí. com isso. É Rodrigo isso aí? Não é Rodrigo, mas ele tá botando isso na tela. Para com isso, porra. Como é o nome do rapaz aí? Quebre. Pode ler. Grande abraço para a família Yuku. Abraço. Que vocês sejam felizes aí. Mas enfim, certo? Então, para deixar claro para a Suiane e para todo mundo, quando eu perceber que mesmo a vitória, é claro que a vitória do Fortaleza sobre o Bahia foi categórica, entendeu? Mas é óbvio que havia o outro lado, um time bem ruim, como foi o do Bahia, e o Fortaleza foi bem nisso. Mas volto a falar, Fortaleza, para mim, apresentou defeitos defensivos que eu ainda acho que aquela coisa, o Fortaleza não é um time pronto, não. O Fortaleza é um time com qualidade que a cada jogo vai se aperfeiçoando. E agora vai ter esse duelo agora contra o Maldonado na outra quinta-feira,
né, o jogo da Libertadores, jogo de ida no Uruguai, né? Lembrando que já não vai contar com Brits, com Pikachu, com Crispim, com Moisés e com Pedro Rocha, 5 jogadores de fora, né, 5 peças de fora para esse jogo. Perfeito, é isso. Suiane, boa noite para você também, viu, Suiane? Tenha calma com o nosso querido Minhoca. Ele só pontuou alguns erros que acontecem em todos os times. Todos. Até Manchester City, o Real Madrid tomou Real 3 gols, Madrid, foi do Al Hilal? Palmeiras campeão, Flamengo de Jorge Jesus. Todos eles têm algum defeito. Uns mais, outros menos, mas tem. Então, foi só isso.